Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo. E a gente vai falar sobre o que hoje? Inicialmente, claro, a gente vai falar sobre o recap, tá bom? Então fica até o fim para você consumir todo esse conteúdo, é um conteúdo de muito valor. Eu tenho buscado fazer esse conteúdo aí pelo menos até o final do ano de forma gratuita para quem não é aluno ter acesso, tá? Então aproveite esse conteúdo, consome esse conteúdo. E é um conteúdo que eu sempre procuro destacar, que não é simplesmente eu chegar aqui e falando, aqui eu acho que compraria, aqui eu acho que venderia. Não, pessoal, muito pelo contrário. Eu trago análises, mapeamentos, concepções que a gente visualizou antes do pregão abrir. Por que eu procuro evidenciar isso? Porque, de fato, eu acredito que um trader lucrativo é aquele trader proativo. Ele idealiza cenários baseado nas estruturas do preço para surfar as melhores movimentações do mercado. Eu sou um trader que sou focado muito no preço. Por isso que dá ótimas oportunidades. Por isso que eu acabo clicando pouco. Hoje até poderia ter feito mais uma compra e ter surfado mais uns 800 pontos. Eu vou mostrar porque eu não surfei essa outra compra, tá? Então foi mais um dia muito bom, mais um dia lindo, vários alunos surfando. Inclusive essa última compra, vários alunos acabaram participando. E teve a questão do dólar, né? Então o acionamento do dólar foi no final, na parte da tarde, perdão. Mas o mapeamento e o exato ponto onde seria a venda foi comentado dentro da sala ao vivo ainda pela manhã cerca de umas 10h30 da manhã, se eu não me engano. Mas vamos lá, antes de caminhar para esse recap, pessoal, lembrando você da super aula secreta, tá bom? Eu tenho feito conteúdos conectados a alguns posts lá no Instagram e você interagindo com esses conteúdos, você tem acesso a aulas exclusivas, conteúdos rápidos, entendeu? Recaps de mercado também. E chamado de aula secreta, uma série de aulas, né? Isso vai continuar esse até o final do ano e também ano que vem. A minha ideia é realmente trazer esses conteúdos exclusivos para quem interage nos conteúdos lá do Instagram. E aí surgiu a ideia da super aula. Então tem as aulas secretas e tem a super aula secreta que será dia 4/11. Eu vou trazer vários conceitos importantes para vocês. Já comentando um pouquinho aqui, isso aqui acredito que quem me acompanha há mais tempo já conhece, que é o funil do método L2. A forma que eu desenvolvi, que eu criei para estruturar toda a minha visão aí do mercado, é uma visão macro, né? Seria basicamente uma visão de cima. E a gente vai trabalhar muito nisso no dia 4/11, tá? Então prepara aí 4/11. 19 horas e 7 minutos, às 21 horas. Separa 2 horas, tá? Separa 2 horas, vai por mim, vai ser uma mega aula, tá bom? Bom, e é isso aí. É essa visão aqui, tá, pessoal? Essa visão. Sempre do macro para o micro. Mas vamos lá, sem perder muito tempo, tá bom? Antes de mais nada, se você está assistindo esse conteúdo aqui do YouTube, eu peço que você clique, se inscreva, envie para um amigo, tá? Comente aqui, tire suas dúvidas. Se não tem dúvida, pelo menos comente, interaja, tá? E é muito bom para que também você engajando com esse vídeo também possa alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que se tem ajudado você, com certeza vai ajudar mais pessoas também. Então aproveita, clica aqui agora. Clica aqui que eu vou estar esperando você clicar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Mais um dia muito bom. Se eu falar que o índice foi fácil, eu sempre vou estar mentindo. O mercado nunca é fácil. Se eu falar que foi tão simples hoje, também vou falar que estarei mentindo. Mas quando eu olho pela perspectiva do método, de ter realmente clareza naquilo que está sendo feito, logicamente a gente consegue aí surfar, entrar em bons movimentos, tá bom? Então vamos começar pelo índice futuro, ó. Pessoal, lindo movimento aqui, tá? Eu brinco no bom sentido, né? Mas eu sempre venho falando que fundo se compra, né? Eu trabalhei só na ponta compradora. E antes de falar dos pontos da ponta compradora, aliás, os pontos que nós compramos hoje, eu quero falar um pouco da concepção macro, né? Uma das expectativas que eu tinha era trabalhar na ponta compradora. O pré-mercado de hoje, mais uma vez, eu comentei, essa região aqui era a ponta compradora. O detalhe é que esse preço ele rompe bem essas regiões, né? Então ele acaba acelerando já no início do pregão. E uma das coisas que eu não faço é fazer uma venda de fundo. Tá? Então quando ele passa rapidamente essa região aqui, você vai observar, ó, essa faixa vermelha aqui, ó, ele passa rapidamente. O que que eu visualizei nesse momento? Esperar o quê? Um trap, uma falha do pivô para entrar comprado, e foi isso que nós fizemos. Nós fizemos uma primeira compra aqui pelo 2 na expectativa de uma inflexão, e acabou estopando. Inicialmente era um risco de 55 pontos,
e eu arrastei com uma gordura para 80 pontos, tá? Foi dentro desse candle 29 aqui. Na sequência, retomei através de um pedágio, uma reentrada, né? Ok? Uma reentrada aí, tá bom? Então, praticamente peguei inclusive no ponto que foi acionado o stop, tá? E aí esse trade rapidamente desenvolveu. Olha que coisa linda, né? Chegou a bater no topo do dia, chegou a bater em mais de 800 pontos, né? Tradezinho bem clássico. Na sequência, pessoal, o que eu vou falar agora aqui é uma coisa que a todo santo dia eu falo sobre isso, que é a famosa quebra de estrutura, tá bom? Eu vou explicar rapidamente aqui novamente, tá? Então, sempre que o preço ele tem aí topos e fundos, como no caso aqui, descendentes, em dado momento ele vem e supera o topo anterior ou os topos anteriores, como aqui eram na mesma região, sem problema, os topos anteriores. Eu preciso ficar atento aonde ele ativou o último fundo, aonde era o último fundo, certo? E era aqui. Então, essa região daqui até a mínima é a potencial captura de liquidez. Por quê? Porque ele efetivou a quebra de estrutura, ok? Então, inclusive antes dele voltar aqui, eu falei para o pessoal na sala: vamos ficar atentos à compra aqui. Eu antecipei uma compra, eu não vou falar que antecipei, né, pessoal? Quando é trade por quebra de estrutura, eu vou comprar mesmo. Então foi no 320, se eu não me engano, no 320 aqui, 131, 320, tá? Com stop já na mínima, 180 pontos, né? Então eu fiz uma nova compra nessa região aqui, beleza? E infelizmente o preço passou direto, tá? Infelizmente o preço passou direto, tá bom? Então entenda que a quebra de estrutura ela foi técnica, ela de fato aconteceu, ok? E infelizmente a captura de liquidez que a minha expectativa era ele respeitar, ele acabou passando direto, tá bom? É, como eu falo, né? Tem, tem aquela questão de que você, pô, eu poderia esperar um candle gatilho. Até poderia. Vocês vão ver aqui na sequência que após o preço quebrar a estrutura, ele fez a mesma coisa, ó. Ele quebra essa estrutura, ele vem lá de cima, rompe esse topo aqui. Na falha dos últimos pivôs, ele capturou liquidez e subiu. Aqui eu acabei não comprando. E eu fiquei, pessoal, um pouco enviesado aí, tá? Por que que eu fiquei enviesado? Veja só, olha só como é importante. Talvez uma das lições nesse dia, eu até falei na sala sobre isso, é a questão da gente deixar muitas vezes que aquele viés ou o achismo, que ele não é baseado na técnica, mas ele é baseado num achismo nosso, tente demandar ou mandar, digamos assim, na nossa conduta técnica, né? Então eu deveria ter de fato comprado aqui. Ok? Então, quando ele testa essa região da falha do pivô, que até comentei na sala que eu iria pegar inicialmente essa primeira falha aqui do candle 68 pelo 2, ele teria ativado com o stop aqui, acredito que daria uns 170 pontos de risco. Eu optei por tirar a ordem. Falei, pessoal, não vou entrar nessa captura de liquidez, ele já falhou uma vez, tá? O topo mais expressivo acaba sendo isso aqui com essa máxima. Então, tô acreditando que ele vem fazer novo trap aqui dessa mínima e aí volta a subir porque foi um comportamento, inclusive deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Não posso dizer que foi uma atitude de tirar a ordem da compra aqui totalmente focada no viés, tá? Foi baseado um pouco no próprio comportamento, o fato dele romper mínima anterior, voltar, marca essa mínima, ele rompe essa mínima e volta. Então eu estava na expectativa de novamente ele romper essa mínima e voltar. Então eu esperei esse preço vir um pouco mais abaixo, então não peguei aqui a compra, tá? Ok? Então, só lembrando, mais uma vez, recapitulando, teve compra aqui menos 80 pontos, 800 positivos e menos 180 aqui, tá? Beleza? Eu não fiquei com ganho expressivo, tá? Por quê? Por mais que pagou 800 pontos, parte dos contratos eu segurei nessa operação, tá? Eu segurei até mais aqui embaixo, tá bom? Então, eu não fiquei com ganho expressivo hoje, tá? Foi muito bom o ganho, logicamente, tá? E agora voltando para a quarta operação aqui, ó, que aliás eu acabei tirando a ordem. Depois o que que eu fiz, pessoal? Quando ele puxou esse candle 98, eu comentei, vamos deixar pendurado no 131.005, que se ele retestar aqui, né? Vamos ver se ele retestar, ele aciona a nossa ordem no 005 com stop na mínima, acho que era 115 pontos de risco, se eu não me engano, e não voltou. E a partir daí, né, acabei daí saindo da tela, né, fiz o fechamento com os alunos na sala ao vivo e o preço subiu e praticamente, não dá para dizer que ele subiu reto porque é que ele quebrou a estrutura, né? Beleza? Só deixa eu ver um detalhe aqui, né? Aonde que quebrou a estrutura aqui, tá? Aqui teria uma micro quebra, né?
Aqui teria uma micro quebra, né? Então, talvez, sei lá, teria colocado stop aqui, teria batido aqui uma retração de 7.640, teria lucrado aí pelo menos aí uns, ó, 600 pontos, tiraria o restante dos contratos com 330 e depois ele seguiria na alta, né? Então seria isso, né? Aqui depois fica um pouco mais complicado, né, pessoal? Um pouco mais complicado, eu digo com questão a pegar os movimentos na continuidade, né? Quem está mais tempo na sala, quem conhece mais a minha metodologia, sabe que eu gosto muito de pegar o trade nas extremidades, as falhas nas extremidades, como de fato nós pegamos aqui, né? Aqui realmente faltou deixar a ordem pendurada, porque foi uma clássica captura de liquidez, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Inclusive, uma das coisas que eu comentei era a possibilidade do gráfico diário ter fechar, né, no caso, com o trap, né? Inclusive na sala eu falei assim, eu vou fazer um recap rápido aqui, pessoal, mas ao final do dia eu gravo um recap mais estendido, porque eu quero ver de fato como o mercado vai fechar. E se ele vai preencher aquelas expectativas que eu falei, que é uma daquelas questões, né, dele ter só rompido essas mínimas para buscar muita liquidez. E de fato, não é que ele cravou? De fato, não é que ele foi buscar aí pelo menos liquidez? Claro que amanhã nós temos uma condição, e não dá para negar que seria uma condição aqui, a princípio, eu já adianto para vocês aqui, a princípio, de vendas nessa região, tá? Então, de fato, ele pode respeitar esse fundo anterior, voltar a retestar aqui essa região de mínimas lá do dia 11 e 14, para daí desempenhar, por que não, talvez uma movimentação de continuidade na alta, né? Então, seria basicamente isso aqui, ó. Beleza? Vai acontecer isso? Não sei. Tem um alvo de inflexão ativado, que é essa máxima com essa mínima. Alvo aqui, tá? Primeiro alvo de 61,8. Mas amanhã às 8h37 eu trago mais detalhes aí e faço o recap mais completo junto com você, que é meu aluno da sala ao vivo. Entendeu? Mas é isso, pessoal. Muito preço, tá? E eu vou falar aqui uns detalhes, pessoal. Eu não sou muito desse tipo aí de condição, tá? De que, por analisar se eu venderia ou não venderia. Como eu falei na sala. A partir do momento que eu peguei compra, eu vou gerenciar essa oportunidade, principalmente pelo fato de ter quebrado estrutura aqui. Então eu imagino que talvez o preço, quando ele voltar exatamente aqui, vai ser para capturar liquidez, e capturando essa liquidez, ele retome a alta, tá? Ou pelo menos volte aqui na região de fechamento de gap, trocando polaridade novamente, tá? Então, assim, caso eu estivesse líquido da compra, é lógico, pessoal, que talvez eu ficaria atento aí ao possível teste desse fundo anterior para poder pegar uma venda, talvez até antecipando aqui pelo Intra 1, né? Obviamente que vendo o gráfico parado fica muito simples e diria até fácil dizer que eu venderia aqui. Não é nossa função, tá? Ok? Deixa eu até colocar aqui uma situação importante. Não é que é errado analisar gráfico pronto, entendeu? Mas o ponto é, se encaixa com o método, se encaixa com o trade system, eu acredito que sim, seria muito mais agressivo pelo 1 minuto, né? Eu preferiria aqui ter uma quebra aqui de estrutura ou pelo menos um novo reteste aqui após quebrar essas mínimas, né? Seria muito mais interessante aí usar 1 minuto, tá bom? E aí despencaria para queda, tá? Claro que quando eu falo que é simples analisar um gráfico pronto, logicamente que é, mas parte do nosso conhecimento e aprendizagem vem através das concepções aí de um gráfico parado que você modela dentro do teu método, dentro da tua estratégia para aplicar em tempo real, tá bom? Agora aqui, ó, você vai ver que de fato ele quebrou a estrutura. Nós estávamos na sala e eu analisando essa expectativa, ele quebrou aqui. Inclusive, pessoal, olha só que doido, né? Como que é, né? Eu ia tomar uma compra aqui no 68, ó, não acionou. Quando ele veio 73, o que que basicamente me trouxe aí uma, uma escolha de não entrar? Pouco volume financeiro. Eu até falei, pessoal, o 73 está bonito. Mas assim, o mercado veio para queda, ele tudo bem que ele está dentro da deriva. Eu vou esperar ele fazer o quê, ó? Ele romper aqui, tá? Ele gera uma pressão. Se ele fizer já um reteste aqui, eu pego no reteste, tá? Um reteste mais agressivo aqui, eu pego no reteste, tá? Ele acabou não retestando mais aqui abaixo, tá? E aí ele acabou puxando forte, né? Depois ele volta a capturar a liquidez. Veja que ele para exatamente aqui, ó, na mesma pressão da região. Então, se eu posso falar que eu tive um equívoco, né? Enfim, como que a gente pode chamar isso daí? Pô, Vitão, perdeu um trade? Tecnicamente, através daquilo que inclusive foi antecipado e mapeado na sala, acredito que seria o primeiro trade aí da semana que eu posso considerar que de fato a movimentação, perdão, que foi perdida, tá? Não posso dizer. Claro que, vamos lá.
novamente eu estabeleço isso aqui. A minha concepção naquele momento era a ausência do volume financeiro absorvendo esse candle. E o ponto 2, eu estava acreditando aí, né, que ele voltaria novamente a romper a mínima para buscar liquidez, como ele vinha fazendo, renovava a mínima, subia, renovava a mínima, subia, e aí eu acreditei que ele ia renovar a mínima e subir, certo? Então, assim, enfim, fiz um alinhamento, então é isso, né? E o detalhe que eu sempre falo para vocês, esse trade aqui, pessoal, né, ele não vai mudar a história da minha jornada, né? Inclusive é até bom tocar nessa questão rapidamente, 30 segundos. Eu vejo que as pessoas perdem trade e o que que acontece? Você fica se cobrando, se lamentando. É importante que você analise, é importante que você se cobre, sim, não que você se lamente. Entendeu? O que que de fato aconteceu naquele momento? Eu sei explicar para mim mesmo por que que eu não entrei naquele trade ali. Pela questão da perspectiva do desempenho do preço que ele vinha fazendo e o fato dele já ter falhado uma quebra de estrutura que teve um stop, tá? E a questão de que eu esperava uma absorção desse candle aí, tanto 73 quanto o reteste. Tá esperando mais volume financeiro, isso não aconteceu. Então tá tudo bem, vida que segue. Tinha dado 800 pontos, dois stops administrados, tranquilo. Entendeu? Então tem que pensar nisso, né? Um trade ele não pode, uma oportunidade perdida, é sempre assim. Um trade perdido, ou uma movimentação perdida, ou um stop, não pode ser um motivo de se falar assim, cara, acabou meu dia. Não é assim, né? Alguma coisa está errada, talvez o gerenciamento de risco, tá bom? Então é isso aí, né? Dia de bastante movimentações, no período da tarde não operei, e amanhã eu espero realmente mais um dia aí trabalhando bastante, tá bom? É... Bom, amanhã eu faço o pré aí para a gente poder mapear, inclusive onde que tá a POC desse dia, né? E agora falando sobre o dólar futuro, pessoal. No pré-mercado, eu mapeei essa região aqui, ó. Uma das regiões que eu mapeei foi essa aqui para venda, essa aqui mais acima para venda e essa região para compras, as regiões mais próximas do preço, né? Então, eu trabalharia aqui vendendo aqui no reteste dessa região, buscando liquidez aqui, ó, onde a gente vendeu ontem, ó, e pegamos 42 pontos, entrada totalmente antecipada, inclusive o ponto da entrada, tá? Entradas por captura de liquidez, eu consigo antecipar o ponto ali, ó, 5541, né? Na verdade foi 5741 a venda do dólar ontem. Só pegou aqui, ficou meio ponto negativo e desceu. O índice hoje, quando ele vem aqui, ó, eu esperei a captura de liquidez pelo 5, a mesma coisa no dólar. Lembra que eu mostrei para você, perdão, no índice. Lembra que eu mostrei a mesma coisa para você no índice? Sobre a questão da captura de liquidez após uma quebra aí para entrar comprado, aqui é a mesma coisa, ó. O preço ele não faz um movimento, ó, topo e fundo ascendente, ele corrige, volta a romper, não ativou um topo mais alto aqui, ó, um fundo mais alto e rompeu o pivô. Então ele rompeu aqui, ó. Depois ele vem e quebra, ou seja, quando ele supera o fundo anterior, ele quebrou a estrutura. O que que eu imagino após uma quebra? Que ele venha e busque a liquidez aqui. A referência que eu tenho, o último pivô que acionou. Então, por isso que é aqui, ó. Você está entendendo como a gente consegue pegar ótimas e excepcionais oportunidades no dólar? O dólar é muito mais assertivo nesse tipo de entrada. O dólar é muito mais ali pontual, né? Claro que o mercado em si ele não é essa a todo momento, né? Bem pontual, né? Mas a gente vem do macro para o micro, tá? Do gráfico diário de 60 minutos, 5 minutos, e depois vai aqui afunilando para ver aqui o tipo de candle na região de interesse, a retração, o mapeamento aqui de captura de liquidez, entendeu? Então a gente vai afunilando, como o próprio método L2, aquilo que eu falo, é o funil do método L2, justamente para você ter essa ótica. Então você tem uma visão ampla e você vai afunilando até chegar no cenário micro, entendeu? Eu falo para os meus alunos, quando o mercado, pô, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que aqui a região era um interesse para compra e aqui interesse para venda. O que ele faz no miolo aqui, o candle, não me interessa. Ah, mas tá fazendo um martelinho aqui. Tô nem aí. Ah, mas tá fazendo um engolfo aqui. Tô nem aí. Ah, tô fazendo um trap aqui. Tô nem aí. Se eu mapeio no pré-mercado através das estruturas de preço maior, uma região potencial para compra aqui, uma região potencial para venda aqui, me interessa quando ele chegar aqui. Quando ele chegar aqui, aí eu vou ver, pô, esse candle fez isso, ó. Daí ele rompeu. Aí esse movimento que subiu até aqui, ele foi com volume distorcido aqui embaixo, entendeu? Aí eu começo a investigar esse candle a candle. Quando ele chegou na região de interesse, mapeada antes do mercado abrir, ok? Só que daí ele não captura a liquidez, né? Eu esperava essa volta aqui, esse reteste, ó. Inclusive, quando você marca aqui,
Se você marcar exatamente esse pivô aqui, ó, essa máxima do 10, né, que foi o topo do pivô, onde que ele bateu? 5,719. Onde que foi a nossa venda? 5,719. Qual que foi o risco que nós deixamos? Claro que ele demorou, né, pessoal? Ele foi, trabalhou, veio, voltou, e aonde que ele foi? Lembra que ele não capturou a liquidez? Inclusive é uma dica que eu dou para vocês aí, né? Se ele não tem o pivô aqui, aliás, se após acionar um pivô ele quebrar a estrutura e ele não fez o movimento de capturar a liquidez, em dado momento ele vai voltar a capturar essa liquidez. Deixa a região mapeada, tá? Hoje na sala eu falei assim, ó, a venda do dólar 5,719. Como eu não ia ficar na tela na parte da tarde, eu falei assim, quem quiser deixar reduzido a mão, entrar com menos contratos, pode deixar. E vai deixar o stop com 9,5 pontos. Ah, Vitor, mas é muito alto. Reduzindo a mão, não. Tá? E logicamente, como aquilo que eu falo para vocês, né? Você vai sair da tela. Pensa comigo ali, você 10 contratinhos no dólar, 22 pontos. Faz as contas aí. E você fora da tela, entendeu? Ah, 5 contratos, R$ 1.100, entendeu? Ah, se eu perder, eu perco 950. Se eu ganhar, eu ganho R$ 1.100. Pegou a visão? E eu gosto desse tipo de condição, principalmente no índice, né? No dólar. O dólar ele respeita mais, ele é mais cadenciado, né? E aí foi essa oportunidade, né? Essa oportunidade no dólar, e aí ele chegou a ficar só 2 pontos negativo. Trade lindo, pessoal. Chegou a bater 25,5 pontos positivo. Entendeu? Então é isso. No mais aqui, pessoal, não teve, né? Teve aqui a venda por risco, aqui realmente teve a venda por risco, que eu acabei não entrando pelo 2 minutos. Não foi a quebra de estrutura, seria a venda pelo risco, teria pego aqui sim, tá? E na sequência aqui, ó, esses miolos aqui eu não opero, tá? Não opero esse miolo aqui, eu passo. Eu falo isso pra vocês, eu não opero, cara. Eu quero aqui, ó, a extremidade aqui, tá? Extremidade aqui, a compra aqui, se ele voltasse a testar aqui de novo. Caso contrário, esse miolo aqui para mim não me serve. Não adianta eu chegar aqui para você. Inclusive, ó, você que usa a média móvel, olha a 200 level up lateral aqui, ó. Feio demais, né? Tá? Então, assim, eu não uso nesse miolo aqui, ó. Eu não preciso, às vezes, nem ler o preço aqui, entendeu? Por quê? Aquilo que eu falo para você, você vai anotar aí, ó. Tá? Essa frase tem que mudar a sua vida, tá? Você não estuda o mercado para ser caçador de trades. Você deve ser um caçador de argumentos técnicos que, no seu montante, entregam confluência. Você está entendendo? É isso. Quando você opera para operar bem e tem como objetivo ser um operador técnico buscando as confluências, as correlações, é muito mais tranquilo. O que que eu fiz aqui? Por que que eu deixei pendurado aqui? O que que eu deixei pendurado? Fundo anterior, VWAP do dia anterior, topos anteriores, retração de 61,8 entre essa máxima e essa mínima. O preço tinha falhado um pivô aqui, ele não tinha capturado liquidez, ele fez a movimentação de pivô e falhou e já entregou queda. Ou seja, tem um ponto aqui que ele pode vir buscar liquidez, se ele só fez o pivô, falhou e já desceu. Tá? Olha a quantidade de argumentos técnicos que tem aqui, entendeu? Você está entendendo? Então, eu olho para isso. Eu olho para os argumentos técnicos. E quanto mais argumentos técnicos tem na região, mais eles têm o quê? Confluência, certo? E aí simplesmente você vai lá e executa a sua estratégia. Entendeu? Gostaram? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? E amanhã nos vemos aí, você que é aluno, às 8h37 da manhã para mais um dia espetacular. Eu já tenho mais ou menos a estratégia aqui montada dentro da minha cabeça, tanto para o dólar quanto para o índice, tá bom? Vamos ver se de fato aí ele vai entregar para nós aí essas expectativas, tá bom? Então é isso aí. Bons estudos e nos vemos aí logo mais, tá bom? Olha, inclusive, olha o horário que eu tô gravando aqui para você, ó.
tá bom? E não se esquece, marca na tua agenda dia 4/11, tá? Pessoal, ao final da aula vai ter algo além, tá? Vai ter algo além, tá? Aproveite, tá bom? Aproveite porque vai ter algo especial. Eu tô vendo se eu vou liberar aí o que que vai ter aí além disso, tá bom? Além simplesmente da aula, tá? Então é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até mais.